Cara, Campeonato Brasileiro, hein? Bragantino está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. O que, vamos ser honestos, ninguém que torce para outros clubes imaginou que nesse momento o campeonato estaria lá, né? Todo mundo Botafogo também. Não, é verdade. Botafogo menos ainda, sinceramente. Se falasse que o Bragantino está em primeiro, eu acreditava mais se falasse que o Botafogo está em primeiro, mas tudo bem. Mas isso, obviamente, é o fruto do trabalho que vocês fizeram e tal, mas é surpreendente pra nós. Porque o Bragantino tem muito... É verdade que o Bragantino tem muito menos mídia do que todos os outros clubes. E também, Pedro, porque nós, torcedores de outros clubes, a gente é meio arrogante. Claro, gente. Tá? Acha A que nosso gente time não vai ganhar quer tudo. que outro time esteja lá, entendeu? Aí quando os outros estão, a gente Não, fica negativo. falando Pra isso. mim, Bragantino é campeão brasileiro. Eu também, fecho com o Braga. Fecho com o Tô Bragantino fechado totalmente. com o Braga. Mentira, eu tô fogão, não vem me desviar. Mas assim, o que eu ia falar com você é que assim, tanto o Bragantino quanto o Fortaleza, por exemplo, que são times que estão fora dos grandes tradicionais, que sempre dominaram o futebol, mas estão com projetos sérios de futebol e estão conquistando o espaço que antes eram de outros. Eu queria falar da sua análise do Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro, a gente aqui analisa que é um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Assim, não em qualidade técnica, apesar de ter, mas obviamente, né, perde para alguns grandes da Europa, mas assim, Campeonato alemão, tá ligado? Tem 2 times que disputam lá e sempre o Bayern ganha. O Campeonato espanhol tem 3 times, vou falar a verdade, né? O resto só tá ali pra cumprir tabela. E nem tem... os outros times do Campeonato espanhol, por exemplo, nem tem essa ambição de ganhar. Sabe que não dá. Aqui no Brasil, todo mundo acha que dá, né? Tem muitos clubes com grandes torcidas que competem o tempo todo e acontece coisa, como aconteceu essa semana, que tipo, o Botafogo ganha e os 5 atrás dele ninguém ganha. Porque é muito competitivo o nosso campeonato, né? Então eu queria que você falasse essa sua visão, você realmente acha que o Campeonato Brasileiro é competitivo desse jeito? E a ambição de vocês pro campeonato? Porque assim, eu acho difícil, né? Qualquer gestão séria, que é o caso do Bragantino, chegar pra você e cobrar, você tem que ser campeão brasileiro. Eu não acredito que foi isso. Eu acredito que você tem que fazer um bom trabalho. Ser campeão é muito difícil, né? Como é que é essa visão do Campeonato Brasileiro? Eu acho que um campeonato onde, com muita regularidade e frequência, os grandes caem, tem que ser um campeonato competitivo. Sim. Claramente. Se olharmos para a tabela hoje em dia e vivenciando tudo isto, é claramente um campeonato competitivo. Mas nós não olhamos para a tabela. Mas houve um momento da época que olhámos para a tabela. Foi no final do primeiro turno. Porque o que é que nós fizemos? O que fizemos foi pedir ao nosso departamento de análise, porque também temos um departamento de analytics, e esse departamento de analytics solicitámos a análise dos últimos 10 anos do Campeonato Brasileiro. E nessa análise nós temos aquilo que são os diferentes grupos que vocês têm, o G4, o G6, o Z8, o Z4, não sei como é que chama o outro ali intermédio, e tudo isso tem um determinado número de pontuação, mínimo, máximo, golos marcados, golos sofridos, que nos permite trabalhar com médias e apresentamos aos jogadores. Vamos ser realistas. E agora fazer aqui uma ponte. Aquilo que é o crescimento do Red Bull Bragantino como marca e aquilo que fez nos outros mercados ou nos outros países onde está, quer seja em Salzburgo, quer seja em Leipzig, é de crescimento para competir. Hoje, obviamente, nós não podemos dizer que queremos ser campeões. Mas eu acredito que nos próximos 5 ou 6 anos, com a continuidade sustentada deste trabalho, muito provavelmente nas reuniões do Soccer Global vamos dizer hoje, este ano queremos apostar para ser campeões. Esse momento vai chegar, é inevitável. Eu acho que vai acontecer isso. Agora, isso vai deixar que o campeonato seja tão competitivo quanto é? Não. Mas os objetivos serão diferentes. Então o que é que nós definimos? Vamos ser realistas, mas vamos ser ambiciosos ao mesmo tempo. Onde é que vocês se colocam nesta tabela? Nós queremos estar no G6. Ok, G6, então ok, G6, G8. G6, G8 quer dizer que a média de pontos é 1.43, 1.54, para no final estar aí, e é isso que nós, jogo a jogo, apresentamos. A primeira coisa que nós fazemos depois de um jogo é ir fazer as contas e dizemos, olha, hoje, depois deste último jogo contra o Atlético Paranaense, temos 1.77 de média. Então este é o nosso caminho, esta é a nossa orientação. Nunca falámos em ser campeões, nunca falámos em ser vice-líderes, nunca falámos em dizer que queremos estar na Libertadores, mas sim definimos em função do grupo uma média pontual e essa tem que ser a nossa orientação. Mas depois é como aquilo que é uma gestão familiar, que nós temos um determinado vencimento, não é?
se eu chegar ao fim do mês e não gastar tudo e colocar de parte, sei lá, posso ir viajar, posso ter alguma doença, posso oferecer uma prenda à minha senhora, não sei. Então esta almofada de pontos tem a ver também com isso. Qual é a relação com a família? É em momentos em que as coisas possam não estar a correr tão bem. Mas a nossa visão é esta. E os jogadores estão de parabéns, estamos encantados com a forma como eles trabalham diariamente, como se entregam, o tempo que passam a cuidar deles, a intensidade com que treinam, a competitividade que treinam, que nestas 2 últimas semanas tem aumentado. Porquê? Porque tivemos muitos jogadores lesionados, muitas lesões traumáticas, e eles agora estão a regressar, e quando estão a regressar é totalmente diferente de termos tido jogadores sub-23, que era o que fazíamos para ter número para treinar, e agora a competitividade é muito maior, e quando competes com jogadores que têm mais ou menos o teu nível, ou que o nível é muito próximo, então a competitividade aumenta, ganhamos dentro para ser mais fortes para fora. Então é essa a questão. Mas não olhamos para tabelas, não olhamos para este momento, sabemos que faltam 12 jogos, mas o mais importante é contra o Santos, e depois do Santos será o Fluminense, depois do Fluminense será o Atlético Mineiro, e assim sucessivamente. Ô Pedro, até teve recentemente aí, teve alguns jogadores argentinos na Libertadores fazendo algumas reclamações. Eu queria ouvir de você, que está sempre presente em estádio, seja ele sintético ou não, grama natural, misturado, enfim, seja lá o que for. O quanto isso acarreta, ou o quanto isso pesa para um jogador estar acostumado tanto em um quanto em outro, para um jogador chegar a vir reclamar? Realmente é um ponto prejudicial para o cara que está acostumado no gramado cair num campo sintético a ponto de reclamar? Porque assim, o cara vir reclamar quer dizer que vai prejudicar muito a vida dele dentro de campo. Então assim, tirando o fator da bola correr um pouco mais, o quanto isso acarreta para o seu time não estar acostumado a jogar num sintético, não? Porque aqui no Brasil tem isso, né? Tem grama misturada, tem sintético. Ainda agora jogamos no Atlético Paranaense. Pois é. Não, vamos lá ver. A partir do momento em que a FIFA, e a FIFA é soberana nisso, tem uma homologação dessas superfícies de jogo, com essas características, quem somos nós para discutir em relação a isso? Depois podemos entrar noutro patamar, mas isso já não conheço estudos recentes, mas estudos de quando começaram as primeiras superfícies sintéticas indicavam claramente que existia uma maior incidência de lesões, e normalmente maior incidência de lesões ao nível ligamentar e dos joelhos. Agora, é uma vantagem para quem joga constantemente nesse campo? Eu penso que sim. Porquê? Porque o ressalto da bola é diferente, a forma como a bola desliza também é diferente, mas é uma coisa que está homologada, e eu não posso fazer face a isso, nem posso colocar na cabeça dos meus jogadores que, olha, vamos jogar nos relevados sintéticos, eles estão mais habituados do que nós, vamos em desvantagem. Não gosto de falar sobre essas coisas, não me preocupo sobre essas coisas, é uma coisa que não posso controlar. Posso até dizer uma coisa que vivi no México, e no México tinha a ver com a altura. É isso que eu ia perguntar. Tinha a ver com a altura. Nós jogávamos acima de 2.000 metros, é que é considerada a altitude, não é? Jogar em altura, e o México está em 2.400, e quando eu estava em Torreón tinha ali 400, 500 metros ao nível do mar. A equipa tradicionalmente, quando ia à cidade do México, ou quando ia jogar a lugares em altura, ia diminuída. Ia diminuída normalmente com os jogadores mais velhos. Era conversa durante a semana no treino: vamos jogar na altura, vamos jogar na altura, vamos jogar na altura, vamos jogar na altura. E aquilo diminui, aquilo puxa. Mas quando jogámos com o América do México, eles não sentiam a altura. Não me perguntem porquê, eles não sentiam a altura. Quando jogavam com o Cruz Azul, sentiam. Mas quando jogavam com o Pumas, então sentiam ainda mais. E quando iam a Toluca, que era 2.700, que era ainda mais, aí também não sentiam tanto. E os jogos aí eram ao meio-dia. E então eu fiz um pequeno estudo. Quando nós tivemos um jogo lá para a taça, a cidade era Zacatecas, que é a segunda mais alta do México. Quantos metros, lembra? Era quase 2.900 por aí, 2.800, 2.900. Acho que é mais alto que Toluca até. E então, eu também não sabia, mas depois estive a ver, e eles tinham, logo no aquecimento do jogo, começavam a hiperventilar. Mas eles não sabiam, ou nunca se falou que estavam a jogar em altura. Fizemos o jogo, ganhámos o jogo, eles tiveram só essa sensação no início,
E eu, a partir dali, tentei atacar de uma vez por todas o mito da altura. Vocês sabem em que altura jogaram em Zacatecas? Não. Olha, está aqui, o ranking das cidades. Não venham mais falar em altura. Porque tudo isso é psicológico. Se tu fores condicionado que vais jogar na altura, vais sentir alto. Claro que se jogares na Bolívia, em La Paz a 4.000, sentes. Obviamente que sentes. Há um efeito fisiológico. Mas se eu for já na defensiva para qualquer coisa que vou encontrar, eu vou na defensiva, não é? Então já há uma coisa que vai pesar mais para mim, que me vai sobrecarregar, e eu não tenho necessidade disso. Então nunca falamos, nem nunca treinamos nessas superfícies, se não tentamos habituar. Deixa-me cá ver. Quais são elas? O Botafogo perdemos? É o mais diferente de todos. Como é que chama? O Tapetinho. Tapetinho. No Palmeiras empatámos e agora no Atlético também empatámos. É diferente? É. Sente-se diferença no ressalto da bola, sente-se diferença na velocidade da bola? Sente. Mas temos que nos adaptar a isso, e o período de aquecimento é o único que temos para